oferta e contratação de empréstimos por telefone para aposentados e pensionistas agora é proibido em Santa Catarina. A medida é para evitar golpes e fraudes financeiros contra os idosos. No final de 2020, uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, mostrou que desde o início da pandemia houve um aumento de 60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos. Logo, é evidente que essa parcela da população carece de maior proteção. Mas para aprofundar esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado Júlio Moraes Oliveira. Doutor, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse explicando essas ligações que a gente recebe, né? Oferecendo produtos, serviços e a nossa voz mais ou menos que serve como uma assinatura de contrato. Isso é legal? Pode ser contestado? Esse tipo de aceitação é legal, sim. A lei admite esse tipo de proposta por telefone. O problema, e essa lei de Santa Catarina veio exatamente para isso, é a oferta de crédito aos consumidores idosos, que tem acontecido com muita frequência, principalmente depois da pandemia. Os idosos, o direito do consumidor entende que eles são consumidores hipervulneráveis ou de vulnerabilidade agravada. Quer dizer que eles têm uma proteção maior do próprio código. Então, essa oferta de crédito por telefone, ela pode ser extremamente prejudicial para os idosos. Entendi. Agora, eu queria que o senhor falasse mais sobre essa lei, que veio no momento, né, em que o número de golpes aumentou, e aí vem para proteger os idosos. Mas eu queria que o senhor explicasse melhor como que vai ser aplicada, como que é aplicada essa lei, né, que já está em vigor, e quais são as punições para as instituições financeiras. Essa lei do Estado de Santa Catarina, 18.232, ela é interessante porque ela complementa uma outra lei que foi aprovada agora no meio do ano, que é a 14.181, que trata do crédito e superendividamento, a prevenção do crédito e superendividamento. Essa lei 14.181, ela alterou o Código de Defesa do Consumidor e ela traz uma série de regras com relação à oferta e à educação com relação ao crédito e financiamento. Já a lei de Santa Catarina, ela é um complemento à lei 14.181, ou seja, ela trata especificamente dessa oferta por telefone para os consumidores idosos. E ela tem uma previsão, no próprio texto dela, que as empresas que fizerem esse tipo de oferta aos consumidores idosos de crédito e financiamento, elas podem sofrer as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dos artigos 56 a 59. Ou seja, multa, suspensão da atividade, né? Existem várias hipóteses ali de sanções administrativas a que essas empresas estão sujeitas. Agora elas não estão, elas podem também serem punidas em outras esferas, né? Na criminal, por exemplo. Sim, existem leis específicas também de crime, né? Contra o consumo aí, caso essas empresas realizem esse tipo de proposta. A gente tem que pensar o seguinte, essa oferta que é feita por telefone, ela é extremamente complicada para o consumidor, principalmente o consumidor idoso, porque ali você não tem um tempo de reflexão sobre aquilo que você está recebendo ali. É uma proposta muito agressiva. A gente chama isso no Código de Defesa do Consumidor, na doutrina, a gente chama isso de assédio de consumo. O consumidor é abordado no momento que ele não está preparado, às vezes dentro de sua casa, e ele recebe uma proposta que parece ali num primeiro momento ser uma coisa muito interessante, mas que depois de muita reflexão ele percebe que aquilo não é interessante. É importante ressaltar também que toda oferta ou toda contratação feita por telefone, o consumidor tem o prazo de 7 dias para se arrepender dela sem qualquer necessidade de justificação. Ok, doutora. Agora, essa lei de Santa Catarina, ela só se aplica ao Estado, né? Eu queria saber do senhor se existe uma outra legislação semelhante em algum outro Estado, né, que complemente também o CDC, como o senhor explicou. O senhor saberia me falar? Existem estados que já têm leis parecidas e tem algumas em votação também. Mas eu acho que nesse sentido, a gente nem precisaria de uma lei estadual com relação a isso, porque a própria lei do superendividamento, a 14.181, lá no artigo 54, letra C, inciso 4º, ela traz que é vedado expressa ou implicitamente assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente
ou um estado de vulnerabilidade agravada. Então, veja, nesse sentido, a gente aplicando a lei do superendividamento, daria certinho para se aplicar com relação a essa oferta que é feita por telefone. Ela se enquadra perfeitamente nesse artigo 54, letra C, do Código de Defesa do Consumidor. Muito bom. A lei de superendividamento que foi aprovada, entrou em vigor recentemente, né, doutor? E aí pode ser aplicada em todo um país. Essa pode ser aplicada em todo o país. Então, essa lei de Santa Catarina, que a princípio é uma lei só para o estado de Santa Catarina, ela é uma complementação, né? Ela é uma complementação à lei de superendividamento, e é importante que os estados tenham essas leis, porque, às vezes, no Congresso Nacional, algumas questões não conseguem, né, passar a ser aprovadas no Congresso Nacional, e aí os estados podem complementar através da possibilidade, né, de legislação específica, eles podem complementar a aplicação e os direitos dos consumidores. Ok. Sobre a nova lei do estado de Santa Catarina que proíbe a contratação de empréstimos e financiamentos por aposentados e pensionistas por meio do telefone, eu conversei agora com o advogado Júlio Moraes Oliveira, que é professor e advogado. Doutor, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida. A oferta e contratação de empréstimos por telefone para aposentados e pensionistas agora